Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa, a mais um episódio do nosso programa A Melhor Família do Mundo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão aí ouvindo? Estão vendo bem? Ouvindo bem? Escrevam para mim no chat para que eu possa saber. Antes de começar o programa de hoje, eu só queria lembrar que se você tem interesse em participar do aulão ao vivo, no dia 18 de janeiro, às 9 da noite, horário de Brasília, então você vai precisar se inscrever no link que está aqui em cima, se você estiver assistindo esse vídeo pelo Facebook, ou aqui embaixo se você estiver assistindo pelo YouTube, tá bom? Então, nesse aulão, eu vou falar um pouco mais aprofundadamente sobre os 4 temperamentos, sobre como essa ferramenta pode ser importante e muito útil na convivência que a gente tem com outras pessoas, tá bom? Essa aqui é uma chave bastante interessante que ajuda muito os pais, educadores, enfim, ajuda todo mundo, no final das contas, para que possa conviver melhor com as outras pessoas, tá? Não se trata de um reducionismo, né? Como se a gente entendesse que o temperamento é a única e a grande chave que explica os fenômenos comportamentais, não é isso, mas é uma chave poderosíssima, né? Uma ferramenta muito poderosa que acaba sendo negligenciada muitas vezes por desconhecimento, por pouca literatura disponível, né? Então, muitas vezes as pessoas perguntam para a gente, né, que trabalha com esse assunto, sobre livros e tal, que podem ser usados, e a verdade é que a gente tem muita dificuldade de indicar um único livro, né? Ou uma bibliografia, assim, seja um tratado definitivo sobre a coisa, não tem isso. Então, o que acaba acontecendo? A gente precisa dar uma aula, dar um curso, né, no final das contas, porque nesse dia também eu vou lançar o meu curso, a primeira turma online, né, desse curso de temperamentos que eu já dei algumas outras vezes, tá? Mas essa vai ser a primeira turma online, tá bom? Então a gente tem que condensar tudo, tem que compactar, tem que articular, tem que pegar, no final das contas, a gente tem que pegar conhecimento de diversas áreas, articular isso tudo e entregar para que isso possa ser utilizável, tá? De um jeito saudável, de um jeito positivo, de um jeito de fato eficaz. Não é necessário ter nenhum tipo de não é necessário ter nenhum conhecimento prévio, né? Então não existe nenhum pré-requisito para isso, tá bom? Para assistir a aula, claro que não, e para fazer o curso também não. Não é preciso ser psicólogo, né? Não é preciso ser pedagogo, enfim, filósofo para fazer o curso. Beleza? A gente vai dar a coisa, a gente vai num progresso, né? num crescimento contínuo ali, informando vocês de tudo que é necessário para poder, de fato, ter essa ferramenta na mão no final de tudo, tá? Uma ferramenta muito útil, muito poderosa. Então, o pessoal que já assistiu aí, de algum modo, o pessoal que já está inscrito na minha outra turma, né? E tem acesso a um módulo que tem 4 aulinhas aí sobre o assunto, já gosta bastante, né? Fala que ajuda muito e tal. Ali é um resumo do resumo do resumo, né? Então, por isso que a gente vou dar esse aulão aí no dia 18 de janeiro, quinta-feira, às 9 da noite. Tá bom, pessoal? Então, não deixem de se inscrever se vocês têm interesse. Helena Martins falando que já está inscrita, Marcela Vilas Boas falando que tem interesse, então se inscreve aí, Marcela. Tem um link aí, aqui embaixo, link para a aula, os 4 temperamentos. Tá bom? Se vocês querem fazer alguma pergunta hoje por telefone, então anotem aí, 21 DDD 993889218. Estou digitando aí para vocês já tomem nota, tá bom? Então, 993889218. Tá bom, pessoal? Se vocês quiserem, já podem ligar aí, tá bom? Não tem problema nenhum, que eu já estou aqui com o dedo no gatilho aqui do telefone, tá? Só checando se está tudo certinho aqui, tá tudo certinho. Se vocês quiserem, já podem ligar aí para tirar dúvidas, enfim, para interagir, tá bom? Ótimo, pessoal. Hoje a ideia é falar sobre uma coisa que afeta a todos nós em algum momento da nossa vida, pode afetar a todos nós em algum momento da nossa vida, que é todo o assunto da desesperança, né? Então, muitas vezes a gente nota que uma parte da inatividade, uma parte da tristeza, né? Uma parte, às vezes, da agitação, uma parte da desorientação que acaba pegando, acaba nos assolando, né? Acaba assaltando a nossa casa, entrando pela nossa porta, fazendo morada no nosso sofá, a gente precisa conviver com aquilo ali diariamente, né? Vem através da desesperança, da falta de esperança que a gente possa, porventura, né, ter na nossa vida. Então, algumas coisas são interessantes, né, algumas coisas são bem interessantes, que geram muita reflexão, que podem ajudar bastante a gente a falar sobre esse assunto da falta de esperança. Então, a gente pode abordar esse assunto de diversos ângulos, né, com a profundidade que se queira, ou com a superficialidade que se queira também, enfim, de modo descontraído, de modo sério, né, pode abordar pelo lado teológico, pelo lado antropológico, pelo lado filosófico, pelo lado comportamental. A esperança é um tema que rende assunto, né? A gente pode falar disso longamente, longamente, né? Mas para a finalidade prática nossa aqui, né, do nosso programa, que não pretende ser um curso, né, não pretende
acabar com os neurônios e com as paciências de vocês aí que estão assistindo, mas pretende ser, o nosso programa aqui pretende ser uma ajuda diária mesmo, assim, uma coisa que a gente possa, de algum modo, sair desses nossos 15 minutos, 20 minutos diários, assim, com algum ponto de reflexão ou com algum ponto de mudança de conduta, né? Então, uma ideia que eu queria trazer para vocês sobre esse assunto da esperança é o seguinte: muitas vezes a esperança, ela some, ela vai embora, e a gente acaba sendo assaltado pelo sentimento ou pela percepção oposta, né, que a gente pode nomear de diversos modos, né, a gente não nomeia como desesperança, né, para que alguém chegue a falar assim, estou com desesperança, a pessoa precisa estar quase ali no CTI, né, quase no CTI da falta dessa virtude. Então, muitas vezes a falta de esperança, ela aparece de outros modos, primeiro, para a gente, ela pode aparecer como uma tristeza, ela pode aparecer como uma irritação, ela pode aparecer, tá, como, às vezes, uma irritação com as nossas realidades ali diárias, né? Então, muitas vezes as pessoas chegam para falar, nosso marido, nossa esposa, nossos filhos chegam para falar com a gente, e a gente pode reagir de modo mais rude, pode reagir de modo mais violento, pode reagir de modo mais impaciente, porque no final das contas pode estar faltando para a gente um detalhezinho, que é esse detalhe da esperança, tá? Aí, o que acaba acontecendo? Se a gente não tem essa concepção, se a gente não tem esse pano de fundo, né? Se a gente não sabe dessa realidade, a gente pode ser que a gente queira resolver os problemas de irritação, os problemas de tristeza, mirando em outro lugar, né? Acertando outras vítimas lá que não necessariamente tem a ver com esse nosso estado de ânimo. Então, a primeira coisa que vale a pena a gente refletir é o seguinte, né, sobre a esperança ou a falta de esperança. Vale a pena a gente refletir sobre o seguinte: eu tenho realmente uma capacidade, tá, de enxergar que a vida ela não se faz, ela não se perfaz, ela não acontece simplesmente nesse palco material, né? Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. E muitas vezes a gente pode dar uma resposta rápida, assim, a gente pode dar, claro que não, claro que eu sei que não. Inclusive eu até tenho religião, então, até acredito em Deus e tal, beleza. Eu quero saber na prática, né? Aqui não quero que ninguém me conte, tá? Eu quero que vocês mesmos vão escrever, pensem, né? Não precisa escrever. Mas eu queria que vocês pensassem nisso mesmo, assim, se na prática, né? Se na prática a gente de fato consegue entender que existe uma outra dimensão. Eu não estou nem chamando de dimensão espiritual, estou falando assim, uma outra dimensão, que as coisas não são só essa realidade material aqui, tá? Aí você pode parar e falar assim, poxa, eu até gostaria de acreditar nisso, mas para mim é muito difícil, inclusive, entender essa coisa, né? Inclusive, às vezes é difícil para mim, de fato, acreditar que o mundo não é só esse mundo aqui, que o mundo não é só esse mundo material. Para mim é difícil mesmo acreditar nisso. Então, a gente pode começar e aí eu preciso que vocês estejam agora comigo aqui. Eu sei que tem um monte de coisa chamando a atenção de vocês aí, pode ter criança chorando do lado de vocês, né? Pode ter o carro do outro lado, vocês podem estar me assistindo, dirigindo, não recomendo que vocês façam isso, mas eu sei que tem gente que faz. Mas eu precisaria que vocês aprofundassem agora um pouco aqui comigo, tá? Eu precisaria da atenção de vocês mesmo, eu precisaria criar um clima aqui com vocês, dentro do que é possível criar em 15 minutos, num programa diário, enfim, com toda a agitação do dia, que está no meio do dia, né? A vida acontecendo, mas eu preciso que agora a gente acalme um pouco, a gente respire fundo, né? A gente se concentre um pouquinho, pelo menos, para que a gente possa, de fato, né? Se a gente conseguir fazer isso tudo, pode ser que dê um clique dentro da gente de algum modo, tá? Então, eu queria começar conversando com vocês sobre uma coisa que é bastante... começar por um lado bastante simples, assim. Eu não sei o quanto vocês conhecem matemática, o quanto vocês foram bons alunos em matemática, mas todo mundo vai se lembrar, né? Ou não, mas espero que vocês se lembrem daquela nossa querida e amada fórmula de Bhaskara, ou do Teorema de Pitágoras, sei lá. Vamos lembrar aqui de alguma fórmula matemática qualquer, né? Vamos lembrar do Teorema de Pitágoras, que eu acho que é mais simples, né? Então, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Vocês lembram disso? Né? Então, isso aqui é uma fórmula matemática, né? Então, h ao quadrado igual a c ao quadrado mais c ao quadrado. Lembra disso? Acho que vocês lembram disso. Talvez precisem lembrar, porque, sei lá, talvez os filhos de vocês já estejam aí no período escolar, eu preciso voltar a ver essa fórmula e tal, mas aqui a reflexão é a seguinte, né? A reflexão é a seguinte, já para a gente quebrar aqui uma primeira coisa e já começar a jogar o nosso olhar para cima, e que a gente também aprenda a fazer um pouco isso com nossos filhos, assim, né? Que isso pode ajudar muito as pessoas, né? Pode ajudar muito nossos filhos a criar essa visão, né? A dar uma visão, uma percepção de que as coisas não são só materiais mesmo. Então, aqui é a questão, veja bem, a gente sabe que existem quadrados, né? Existem quadrados, existem retângulos, né? A fórmula de Pitágoras, né? A fórmula de Pitágoras, ela se aplica, né? Se eu passar uma hipotenusa aqui, né? Eu tenho a hipotenusa e tenho os catetos aqui. Isso é material, mas ok. Mas e a fórmula de Pitágoras, né? A fórmula de Pitágoras, ela está onde? Essa é uma pergunta que a gente pode se fazer. Onde está a fórmula de Pitágoras? Onde está a fórmula de Bhaskara, né? Ela está num lugar, essa fórmula?
né? Ou ela existe, né? Ela existe independente que haja quadrados, independente que hajam retângulos, né? Quer dizer, antes da, sei lá, da existência do mundo, já existia a fórmula de Pitágoras, a fórmula de Bhaskara, né? Por quê? Porque ela se trata de uma realidade que não depende da matéria, por assim dizer, né? Uma realidade que é uma composição lógica que existe, não é isso? Então, com esse pequeno... Isso aqui é pra gente pensar, assim, a gente tem que ir com essa coisa pra nossa vida, depois a gente pode aprofundar, a gente pode refletir isso o quanto a gente queira, tá? Nisso o quanto a gente queira. Muitas vezes a gente olha para o mundo, a gente olha para a realidade e a gente acaba, né, porque a batida do dia ela realmente é intensa, né, muitas vezes a gente não tem tempo para parar, a gente não tem muito tempo para refletir, a gente não tem muito tempo para poder interiorizar, a gente não tem muito tempo para evoluir, para ascender. Então a gente pode ficar nessa batida do dia a dia e quando a gente perde a capacidade de ver que existem coisas que não são materiais, como por exemplo esse pequeno exemplo que eu dei aqui da fórmula de Bhaskara, da fórmula de Pitágoras, né, veja, essas coisas existem e não são materiais, né? Quer dizer, existe uma fórmula matemática e não é material. Então a gente pode falar de coisas que existem, né? E não são só matéria. Quer dizer, a gente não pega, a gente não toca uma fórmula de Bhaskara, né? A gente não pega, a gente não toca numa fórmula de Pitágoras, mas ela existe, né? Essas coisas existem. Então a gente pode começar, né? Aí a gente pode começar a aprofundar, a gente pode começar a tratar de outras realidades que não existem, tá? Materialmente, mas que existem, né? Que não existem materialmente, mas que têm existência, que têm consistência, como, por exemplo, os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos melhores afetos, o nosso amor, né? Muitas dessas coisas não têm ainda uma existência material, muitas dessas coisas ainda não apareceram, né? Mas elas existem no momento, nesse caso em concreto, elas existem porque é possível que elas existam. Você entende o que eu quero dizer ou não? Existe um universo que não é material, mas que tem consistência. Isso aqui que é o que eu queria... Por isso que eu peço a atenção de vocês agora, né? Existe um universo, existe um domínio que mesmo não sendo material, ele tem consistência. E é para esse universo que, se a gente puder, a gente deve migrar diariamente, né? Algumas vezes por dia. Várias vezes por dia, se a gente for capaz, tá? Porque nesse outro universo, que não é um universo de fuga, porque a gente não está falando do universo onde existem dragões, rosas de bolinha verde, né? A gente não está falando desse universo impossível, a gente está falando do universo possível. Mas é um universo possível sem existência material ainda. Tá? Eu preciso aqui que a gente pare e reflita sobre esse assunto. Essa coisa não é difícil. E aí a gente tem que parar para assim, poxa, se tá difícil eu entender isso que o Ítalo está falando, é porque provavelmente eu não consigo viver habitualmente nesse universo que o Ítalo está falando. Tá? Então, pode ser que esteja difícil, eu falei, caramba, me perdi aqui, não consegui acompanhar, não estou entendendo, me desconcentrei. Ótimo sinal. Isso aqui é um sinal muito preciso de que pode ser que a causa original, né, a causa central, né, a causa raiz das nossas irritações eventuais, das nossas tristezas eventuais, né, nosso desânimo eventual, da nossa falta, né, de capacidade de agir no mundo, pode ser que a raiz disso tudo seja uma desesperança, uma incapacidade de ter esperança. Porque, no final das contas, o que é a esperança, no final das contas? A esperança é essa capacidade que eu tenho de esperar um universo melhor, né? Um universo de abundância, um universo de amor, um universo de alegria, um universo de paz, um universo de serenidade, não é isso? Essa é a esperança. Quer dizer, o realismo, nesse sentido, ele não se opõe à esperança, tá? Porque existe um realismo, ou seja, eu estou presente na realidade, desde que seja essa realidade total, que englobe o mundo material e aquele outro universo, aquele outro mundo, que é, mesmo não sendo material, tem consistência, tá? Que é esse mundo dos nossos melhores afetos, nossas melhores disposições, nossos sonhos verdadeiros, tá? Da nossa capacidade de projetar, nossa capacidade de se entregar, esse universo no qual a gente pode viver, a gente deve viver também no dia a dia, tá? Uma parte de educar, uma parte do educar, uma parte da educação diz respeito exclusivamente a isso. A conseguir fazer com que as pessoas que estão sob a nossa tutela, né, nossos filhos, nossos amigos, lá, pessoas que a gente tem alguma responsabilidade, que elas consigam migrar diariamente, várias vezes ao dia, se for possível, para esse outro universo. Como que saindo desse caos material, ou dessa ordem material, porque pouco importa, né, se a gente está dentro do caos, ou se a gente está dentro da ordem, pouco importa, tá? Mas se a coisa é puramente material, ela é asfixiante, ela é falsa. Por quê? Porque isso é só uma parte do universo. Existe uma outra parte da existência, existe uma outra parte do universo que não é visível, né? Ou que não é tocável, que não é palpável, que está numa outra dimensão. Aprender a fazer essa migração habitual do universo material visível, palpável, que a gente toca, que a gente sente. Aprender a fazer essa migração desse universo para aquele outro domínio, para aquela outra dimensão, é o primeiro passo, né, dessa capacidade de transcendência. É o primeiro passo que leva a gente a encontrar uma vida com sentido, tá? Uma vida que tenha sentido, uma vida capaz de preencher
as nossas demandas, que muitas vezes a gente não sabe nem dar nome, né? Então, é isso que eu estava dizendo aqui no início, né? Muitas vezes, a falta de sentido, a falta de esperança aparece como irritação, como covardia, aparece como desânimo, aparece como tristeza, aparece como cinismo, tá? Às vezes as pessoas cínicas, né? As pessoas que não acreditam mais em nada, né? Que acham que todo mundo só tá no mundo aí para sacanear a gente, né? Que todo mundo só quer o pior, né? Que todo mundo só quer mentir. As pessoas podem se tornar cínicas por quê? Porque elas perderam essa capacidade de fazer esse switch, de fazer essa passagem, perderam a capacidade de fazer essa migração, essa translocação, tá? Então, isso, né, tá dentro do nosso projeto educativo para nossas crianças. Quando a gente aprende, definitivamente, a conduzir pela mão, né, ali como a Beatriz, enfim, quando a gente aprende a conduzir os outros, né, desse universo para o universo seguinte, né, para o outro universo, para o outro domínio, então a gente aprendeu definitivamente a educar. Tá? E aí, ok, a gente pode educar uma outra pessoa, a gente pode educar um filho, a gente pode educar um amigo, a gente pode educar o nosso marido, nossa esposa, enfim, nesse sentido, educação nesse sentido. Mas, né, um ato central, um ato fundamental é o princípio da autoeducação com essa chave da esperança. Né? A esperança como passagem de um mundo visível, a passagem de um mundo material para um outro universo que não é irreal, que não é falso, mas não é palpável, a gente não toca. Beleza, pessoal? Então, a gente pode, no universo infantil, a gente pode promover, a gente pode fomentar isso de vários modos. Um deles, por exemplo, é a gente agir diante dos nossos filhos com otimismo, né? Não mostrar sempre o lado ruim da moeda, né? Não mostrar sempre o lado decomposto, né? O dark side of the moon, mas, né, diante do dia a dia, no dia a dia, né? Diante deles no dia a dia, tentar sempre mostrar o melhor das pessoas, tentar mostrar o melhor deles mesmos, né? Isso é uma coisa. Outra coisa muito importante pra gente, aqui é central, e muitas vezes a gente se esquece ou não consegue fazer isso, né? Então, às vezes, quando um filho nosso faz uma besteira, a gente realmente se afeta, o nosso mundo cai, né? A gente fica preocupado, a gente fica abalado. E muitas vezes, o que a gente deve demonstrar, o que a gente de fato deveria sentir, não é isso. A gente deve falar, ok, aconteceu um problemão aqui. Às vezes acontece um problemão sério, né? Mas a gente não se abala por quê? Porque a gente está acostumado a se mover, né, rapidamente desse universo visível material para o outro universo da esperança, para o universo do projeto, para o universo dos melhores afetos. Por exemplo, imagina que seu filho, aos 10 anos de idade, chega bêbado em casa. Eu conheço histórias assim, tá? Então, foi na festinha, tinha irmãos mais velhos dos amiguinhos que levaram bebida, etc, né? Vodka e encheu a cara sabendo que não devia fazer. É claro que a gente vai ficar muito triste, né? Num momento, a gente vai ficar muito triste, a gente vai espantado, a gente vai ficar surpreso se essa é a primeira vez que acontece uma coisa dessa na nossa casa. Mas a gente não deve se abalar, a gente não deve cair, a gente não deve transferir para o nosso filho essa surpresa terrível que a gente foi impactado por uma surpresa terrível. Nosso filho chegou bêbado na nossa casa aos 10 anos de idade. Ok, beleza, isso é terrível, isso é grave. A gente precisa consertar. Mas, ao mesmo tempo, aqui que está o pulo do gato, né? A gente tem que ter um instinto, quase não um instinto natural, mas quase um instinto sobrenatural de fazer a passagem desse universo caótico, desse universo de decomposição, desse universo material, para o próximo nível, para o próximo passo, que é o universo da esperança, né? O universo dos projetos. O que então eu posso fazer para que meu filho não volte a fazer isso? Né? Como é que eu posso corrigi-lo gravemente? Como é que eu posso fazer com que ele entenda mesmo que isso é gravíssimo? Né? Não apenas através de palmada, através de gritos, através de castigos, etc., que talvez seja o caso fazer, né? Aí cada família vai ter o seu expediente educativo para essa situação concreta que eu criei aqui, né? Para essa situação particular. Mas, para além disso, para além dessas coisas que a gente faz aqui nesse mundo material, o que mais eu posso fazer? Então, esse é o exercício que faz com que a gente sempre mantenha a esperança acesa do nosso coração. Quando a esperança está acesa no nosso coração, a gente começa a caminhar naquela estrada que leva a gente até o sentido mesmo da nossa vida. Muitas vezes, a perda do sentido completo da vida é porque a gente perdeu essa capacidade. A gente perdeu a capacidade de ter esperança, porque a gente não sabe se exercitar assim. Então, vamos lá, pessoal. Para começar, né, para a gente entrar nesse final de semana pensativo aqui, né? Então, não é para a gente entrar no final de semana soltando fogo. Tô animado, vou sair. Não. Vamos tentar usar o final de semana assim para a gente refletir, né? Será que eu estou conseguindo olhar dentro da minha família para as realidades, para essas realidades mesmas, né? Desse modo aqui que o Ítalo está falando? Será que eu consigo, para além desse mundo, né, material, para além desse caos ou dessa ordem, tanto faz, né? Para além desse mundo aqui visível, eu consigo encontrar o que está para além? Essa é a primeira pergunta. E como é que eu sei disso na prática? Quando as situações aparecem, né, quando as situações me roubam a atenção, né, me roubam a paz, eu consigo rapidamente fazer a translocação, consigo rapidamente fazer o switch, fazer a passagem para o outro universo? É uma pergunta que a gente tem que se fazer, tá? Então, para a gente saber disso é isso. Bem, todo final de semana, todo final de semana, opa!
Tocou aqui a musiquinha. Tô no final de semana. Aconteceu uma situação, né, extraordinária. Aconteceu uma situação, sei lá, eu tinha arrumado toda a mesa, botei ali, botei a mesa, tal, ia receber uma visita, botei a garrafa de suco na mesa, meu filho derramou tudo, sujou tudo, etc, etc. O que eu faço rapidamente, né? Claro que eu vou ter que corrigir, vou ter que brigar, etc. Mas eu consigo passar para outro nível rápido, eu consigo passar para outro mundo rápido. Se eu consigo fazer isso habitualmente, é porque eu tenho dentro de mim essa chama, eu tenho dentro de mim essa capacidade da esperança. Tá bom, pessoal? E aí fica mais fácil a gente conseguir encontrar o sentido da vida, essa coisa que tanta gente persegue aí por tantos anos e muitas vezes não sabe onde é que está a raiz, não conseguir encontrar o sentido da vida mesmo. Tá bom, pessoal? É isso. Muito obrigado pela presença aí no programa de hoje, tá bom? Espero que vocês façam um exercício de introspecção. Espero que vocês façam um exercício de introspecção nesse assunto, tá? Vocês consigam recolher os melhores frutos dessa nossa conversa de hoje, tá bom, pessoal? Se vocês têm interesse, né, em participar do aulão sobre temperamentos, não deixem de se inscrever no link que está aqui embaixo, está aqui em cima no Facebook ou aqui embaixo no YouTube. Tá bom, pessoal? É isso. Bom final de semana a todos. Nos vemos na segunda-feira. Um abração, pessoal.